Olá, pessoal! Falando agora sobre a produção industrial no mundo, a industrialização mundial. Antes de mais nada, para que haja um suporte da própria sobrevivência da indústria pelo mundo afora, a gente precisa, antes de mais nada, de observar as aulas já dadas, como as aulas que nós demos sobre redes globais de investimentos, onde, nessas redes globais de investimentos, nós temos a presença dos capitais produtivos ou investimentos produtivos, a gente tem a presença dos capitais ou investimentos especulativos. Então, isso tudo forma uma rede mundial de informações. Claro que as telecomunicações por trás disso tudo dão um principal suporte para que essa rede mundial aconteça, daí para que esse suporte primordial exista para o funcionamento correto das indústrias pelo mundo, principalmente das multinacionais. Então, a gente precisa, antes de mais nada, da infraestrutura presente em cada país. Então, por isso que eu coloquei aqui, precisa acontecer um suporte de redes globais de investimentos, onde a gente tem os capitais produtivos, aqueles de fato que dão suporte, geram empregos, criam infraestrutura, como a construção de pontes, redes de internet, redes de energia, prédios, propriamente dito, onde a gente vai botar ali indústrias, escritórios, comércio. Esses são os investimentos produtivos. E a gente também tem a linha dos investimentos especulativos, onde a gente tem aqueles capitais voláteis que um simples apertar de enter de um computador pode fazer uma transferência vultuosa de milhões de dólares entrando de uma vez ou saindo de uma vez de uma região, de um país, de uma região mundial, de um continente inteiro, de um país específico. Então, esses capitais especulativos, eles muito mais ajudam os investidores, que podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou vão, muitas vezes, atrapalhar países emergentes como o Brasil, porque essas cifras transferidas de forma muito abrupta pode causar uma recessão interna na economia de países não tão desenvolvidos como o Brasil. Isso acaba gerando as chamadas redes globais de informações, onde as tecnologias, as telecomunicações, satélite, internet, são de vital importância para a existência das indústrias, da produção industrial no planeta, tá? E para isso a gente tem aqui um histórico, onde a gente encontra, revisionalmente aqui falando, as revoluções industriais, para que a gente tenha hoje a industrialização. Teve que ter um pontapé inicial. Que pontapé inicial foi esse? Onde houve o surgimento da primeira máquina a vapor, na primeira revolução industrial, né? A primeira revolução industrial trouxe a máquina a vapor, e aí surgiram as máquinas daí desde então. Só vieram a se especializar, se sofisticar. Hoje a gente tem braços robóticos, cibernéticos, incrível a evolução técnico-científica das máquinas, tecnologias avançadas atualmente. Mas para isso a gente teve que ter o início, a máquina a vapor. E não podemos nos esquecer sobre a presença do trem. Revolucionou não só o modo de fabricar as coisas, máquina, antes tudo era feito à mão. Com máquina, tudo passou a ser fabricado mais rápido e mais padronizado. E aí, antes tudo era feito, tudo era transportado por carroças. Imagina você, meia dúzia de caixas numa carroça que caía porque as estradas eram irregulares, a tração animal. Imagina isso evoluir para toneladas sendo transportadas de uma vez só numa locomotiva com vários vagões.
né? O trem. Incrível, por isso o nome pessoal, historicamente falando, revolução. Foi uma grande revolução mundial, a primeira revolução industrial. Dando a evolução nesse raciocínio, nós tivemos a segunda revolução industrial, principalmente pelo advento da eletricidade. A partir do momento que a gente tem a eletricidade sendo dominada, a tecnologia da eletricidade sendo dominada, gerada e distribuída pelo ser humano, você imagina a evolução tecnológica que as máquinas passaram a ter com esta descoberta da eletricidade. E também associado à eletricidade, a gente tem a questão do petróleo. Inicialmente, no surgimento da segunda revolução industrial, o petróleo ele foi inicialmente em larga escala utilizado como combustível de motores a explosão. Porque, veja bem, no começo do século XX, no decorrer das primeiras décadas do século XX, qual foi o grande boom de consumo industrial, o produto que teve um grande crescimento? O automóvel, os motores a explosão. E não só o automóvel com motor a explosão, mas os aviões também possuem motores a explosão, só que muito mais sofisticados. Então nós tivemos os automóveis, posteriormente, no avançar do século XX, nós tivemos a sofisticação dos aviões. Infelizmente, os aviões foram usados nas duas grandes guerras mundiais, e com isso a gente teve o petróleo como combustível. Aí nós Associando combustível, gasolina, óleo diesel. Porém, o petróleo, no avançar do uso do petróleo industrial, ele hoje transcende muito ao simples uso de combustível. O petróleo hoje em dia não é usado apenas como combustível. Hoje em dia o petróleo ele é amplamente utilizado como matéria-prima. Plástico, polipropileno, você tem borracha sintética, você tem tintas, solventes, tudo que tem cor leva petróleo. Desde o tecido, as paredes, ao teto aqui da minha casa, o ventilador branco. Tudo, você olha para o lado, tudo tem cor, tem tinta. Você está assistindo essa aula no celular, atrás é um plástico, vem do petróleo. Está num computador, está com a sua mão no mouse, tem plástico, muito plástico no mouse. Olha o fio encapado com plástico. Petróleo puro. Então, o petróleo é ultra estratégico para a produção industrial, muito além de um simples combustível. Correto? E daí não parou de evoluir e a gente entrou na terceira revolução industrial, a revolução chamada técnico-científica, que nos encontramos até hoje com ela. A questão da evolução das tecnologias, telecomunicações, informática, cibernética, eletroeletrônicos. Então, esta terceira revolução industrial veio para fomentar cada vez mais a necessidade de nós termos especialização da nossa mão de obra. A qualificação da mão de obra ela é cada vez mais necessária, porque, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, na outra parte do quadro, a automação está aí, o desemprego estrutural está aí. A gente vive num grande centro urbano. Se a gente vive num grande centro urbano, consequentemente, o mercado de trabalho é altamente competitivo. Não significa que isso é um preconceito. Você vai lá, entrega o seu currículo e não é contratado. Preconceito, não. Isso se chama capitalismo, onde os mais bem preparados, qualificados, que estudaram mais, os que tiveram mais esforço na qualificação profissional, vão se manter mais tempo empregados e também vão conseguir achar melhores empregos. Isso é fato, não tem como brigar contra isso. E aí, essas tecnologias vieram para ficar. E você precisa ter cada vez maior especialização da mão de obra. Bom, a gente tem aqui, as multinacionais, elas têm uma estratégia de localização. Como que a gente tem uma multinacional? Primeiro, o que é uma multinacional? Multinacional é uma empresa gigante como uma Volkswagen alemã, uma Coca-Cola estadunidense, que tem as suas sedes nos seus países de origem
e espalham diversas filiais pelo mundo com o maior objetivo de fazer com que o lucro seja aumentado dessas multinacionais com as suas filiais, sendo postas em países com mão de obra barata. Mas tem que ter qualificação. Então você precisa ter uma mão de obra qualificada, porém barata, para aumentar o lucro da multinacional, com a filial, por exemplo, aqui no Brasil. Mas para isso também precisa ter infraestrutura, precisa ter transporte, precisa ter mercado consumidor, precisa ter energia elétrica, telecomunicações, estradas. Precisa ter infraestrutura. Uma Coca-Cola no meio da Etiópia, impossível sobreviver. Não vai ter o suporte inicialmente aqui falado, redes globais de investimentos, a infraestrutura um todo, as redes globais de informações, não tem. É um meio de um deserto montanhoso, no meio da África, desertificado, é muito complicado. Então a África ela acaba ficando esquecida pelo mundo globalizado. Isso é um problema sério. E aí nós temos, assim, a estratégia da localização das multinacionais. Qual é a diferença do conceito fábrica e indústria? A fábrica tem a produção concentrada. Há uma concentração no mesmo prédio. Tudo é fabricado ali. Desde a roda do carro, por exemplo, no começo do século XX, com a produção da indústria Ford estadunidense, a gente tem a fabricação ali, no mesmo prédio. Tudo é fabricado, a roda, o pneu, os componentes metálicos, madeira, que o carro do século XX, início do século XX, usava muito madeira. Depois isso evoluiu mais para as chapas de aço. Então a gente tinha uma concentração na linha produtiva. Só que quando veio mais à frente o conceito de indústria, a gente passa a ter essa produção mundial, onde que o pneu tem uma maior otimização de produção. Então nós vamos ter uma indústria só de pneu, uma indústria só de componentes plásticos para determinados carros, uma indústria de aço específico para chapas de aço para alimentar os carros, e aí você tem a indústria pegando esses componentes fabricados, espalhados pelo mundo, aí você tem uma montagem. A indústria ela é mais uma montadora, hoje em dia, do que propriamente uma fabricante de tudo no mesmo prédio. Ou seja, o processo de industrialização ele é global hoje em dia, ele é espalhado. E no passado, o conceito fabril de fabricação era concentrado no mesmo prédio. Perfeito? Isso é importante. Mas, infelizmente, a gente tem visto grandes impactos ambientais. Olhando aqui, os grandes impactos ambientais estão antes do próprio subtítulo que eu coloquei, a indústria atualmente. Porque não é atualmente apenas que a gente vem observando grandes impactos ambientais. Os grandes impactos ambientais já vêm sendo observados já de várias e várias décadas, desde a época de que a gente começa a colocar a máquina como linha produtiva. Aí evoluiu do século XIX para o século XX, a questão da linha produtiva cada vez mais aumentada, a gente gera cada vez mais impactos ambientais na questão da poluição, na questão do impacto do consumo, porque cada vez mais a gente aumenta o consumo, daí a necessidade de nós, consumidores, de não consumir desenfreadamente. Eu quero consumir porque o dinheiro é meu, o problema é meu. Não é bem assim. A gente tem que ter uma consciência coletiva do meio ambiente. Se você puder ter 20 pares, 30 pares de tênis, você vai ter? Não! Que tal você ter 5 pares, 4 pares? Se você puder, que muitas pessoas mal têm um par de tênis. O capitalismo é assim, o querer não é poder. Você precisa estar integrado com a sua capacidade financeira. Mas o que eu quero dizer é a seguinte situação: a consciência coletiva de não sobrecarregar o meio ambiente. Aqueles que podem consumir mais, que tenham o consumo de acordo com a sua necessidade.
Porque se você começar a consumir 30 pares de tênis, 20 calças jeans, e por aí vai, você vai ter um grande impacto ambiental e você é coletivo, você é social, você necessita, nós todos necessitamos do meio ambiente para sobrevivermos. Como é que ficam os recursos naturais? A água, os alimentos vêm de recursos naturais. A gente não pode acabar com o meio ambiente porque a gente quer comprar, que a gente pode. Não é assim, ou não deveria de ser. Da mesma forma, a questão da vacinação. A vacinação não é obrigatória? Ok, então eu vou decidir se eu vou me vacinar ou não. não deveria de ser assim. Você tem que ter uma consciência coletiva no fato de que se você decidir não se vacinar, você também está pondo em risco outras pessoas, porque você pode ser o transmissor daquele vírus. Seja lá da gripe, porque nós temos agora a campanha da vacinação da gripe, seja Covid-19 ou qualquer outra doença. O bebezinho, não vai vacinar o bebezinho de diversas outras doenças, paralisia infantil, então. A gente precisa tomar essa consciência social acima do indivíduo. Isso é até um alerta que eu falo aqui. Então, falando sobre a questão da indústria atualmente, a gente tem uma automação cada vez maior, onde a gente tem aqui o chamado desemprego estrutural cada vez mais presente, onde obriga o ser humano a se qualificar, estudar cada vez mais para ter a sua mão de obra cada vez mais qualificada, porque a mão de obra desqualificada, como simples carregador de caixa, ele vai ser desempregado pelo braço robótico, cibernético. Ou seja, as máquinas estão desempregando muitas e muitas e muitas pessoas que estão desqualificadas. Precisamos estudar mais. Esse é o chamado desemprego estrutural, onde a gente tem 3 setores da economia. Setor primário, que é a extração de matérias-primas e produção agropecuária. A gente tem muita máquina que é mecanização da lavoura. Então, aqui, o setor primário não vai ter muita empregabilidade. O setor secundário, que é a indústria, também tem muita automação, muita máquina. Então, a gente não vai ter muita empregabilidade aqui. Aí entra o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Aqui é que vai ter a maior capacidade de empregabilidade mundial entre os países ricos e os países emergentes. É a chamada população economicamente ativa que está cada vez mais empregada no setor terciário. Ok? E aqui os setores primário e secundário já vão ter uma alta mecanização, desemprego estrutural. Entendendo? Estão entendendo? Estamos fluindo bem, hein? Então, nós temos aqui o seguinte: estamos percebendo cada vez mais o fenômeno chamado de desconcentração industrial, onde cada vez mais empresas estão percebendo que os grandes centros urbanos, onde originariamente as grandes empresas estão instaladas, os grandes comércios, as grandes empresas, estão começando a ver que a qualidade de vida de grandes centros urbanos, especialmente de países emergentes como o Brasil, com diversos problemas socioeconômicos, dão mais problemas urbanos do que benefícios. Claro, a infraestrutura é fundamental, a gente tem uma maior infraestrutura nos grandes centros urbanos, para isso é fundamental a importância das empresas sobreviverem com infraestrutura, e infraestrutura tem maior quantidade nos grandes centros urbanos, mas a gente também tem muitos problemas urbanos nesses grandes centros, como, por exemplo, violência, desemprego, falta de moradia associada à favelização. A gente tem também congestionamentos, poluição. Isso diminui a qualidade de vida. Temos também altos custos, taxas, impostos para se manter num grande centro urbano. Então, o que as empresas estão fazendo? Elas estão saindo dessa concentração de grandes centros urbanos e estão indo para cidades vizinhas. Não é tão para o interior, não. Se for muito para o interior, fica sem infraestrutura. Mas para cidades médias, cidades vizinhas, com uma melhor qualidade de vida, mas que possuem infraestrutura capaz de abrigar uma grande empresa. Como, por exemplo, Campinas, em São Paulo, é um grande exemplo disso. É uma cidade média,
bem menor do que São Paulo. A cidade, a maior urbanização do país está na cidade de São Paulo. Então nós temos aí uma migração para cidades médias para buscar uma melhor qualidade de vida e ter menos problemas e assim também sendo beneficiado com a infraestrutura presente nas médias cidades. Esse é o fenômeno da desconcentração industrial. Ou seja, ida para cidades médias, buscando uma melhor qualidade de vida, um menor custo. Os impostos, aluguéis vão ser menores em cidades médias do que nos grandes centros urbanos. Perfeito? E aqui, para terminar, a questão dos parques tecnológicos, que estão concentrados em países ricos, como as 3 grandes áreas de influência. Olha o que pode cair na prova aí, ó. As 3 grandes áreas de influência do mundo globalizado atual. Estados Unidos, União Europeia e Japão. Concentram parques tecnológicos, concentram grandes tecnologias e mandam no mercado mundial global, economicamente, tecnologicamente falando. Resumindo, geopoliticamente. Com isso, nós também verificamos emergentes com presença de pesquisas e desenvolvimentos, PED, pesquisas e desenvolvimentos, onde a gente tem uma necessidade de aumento dessas pesquisas e desenvolvimento, porque é isso que vai gerar uma maior presença cada vez mais forte na economia desses países, como o Brasil, por exemplo, como China, como Índia, como África do Sul. Olha os BRICS aí presentes, né? Então, esses países eles vão estar mais presentes na geopolítica quando eles avançarem nas pesquisas e desenvolvimento. A partir do momento que a gente tem a educação como prioritária. Sem a educação, a gente não vai ter o fomento de pesquisa e desenvolvimento e não vai ter a geração de tecnologias próprias do país. Assim, a gente não vai ter as nossas pesquisas, as nossas empresas legitimamente brasileiras avançando em alta tecnologia. É o que nós precisamos. Ou seja, a base de tudo, pessoal, educação. Sem educação, ninguém vai a lugar nenhum. Nem as grandes empresas, nem nós, indivíduos. Precisamos valorizar a educação do país e do indivíduo. Especialização da mão de obra cada vez mais presente e exigida. Então, os emergentes, a questão é o seguinte, os emergentes, Brasil, olha os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China. Olha, a Rússia criou a Sputnik V. Isso é pesquisa e desenvolvimento. A Índia criou a Covaxin. Isso é pesquisa e desenvolvimento. A China criou a Coronavac. Pesquisa e desenvolvimento. Aula super recente para dizer que pesquisa e desenvolvimento é fundamental. Quem sabe o Brasil consegue avançar com a Butanvac. Isso é pesquisa e desenvolvimento, mas isso não pode ser uma coisa localizada, isso tem que ser expandida. Nós temos que expandir cada vez mais, como acontece com os parques tecnológicos muito maior presentes em países ricos como Estados Unidos, Japão e diversos países da União Europeia. Com isso, para que a gente tenha um suporte de sobrevivência das grandes empresas, a gente tem que ter as tecnologias criadas com as pesquisas científicas, as novas tecnologias, e os países ricos fazem muito bem isso, e para que haja a sobrevivência das indústrias, a gente precisa ter o suporte de redes globais de investimento, como os capitais produtivos, especulativos, e as redes globais de informações, as tecnologias, as telecomunicações, a infraestrutura. É a infraestrutura que vai gerar a capacidade da existência das empresas. E aí as multinacionais, aqui embaixo, elas buscam exatamente a presença da infraestrutura ou não para decidirem, eu vou ficar no Brasil, eu vou ficar na Argentina, eu vou ficar no México, mas numa Etiópia não tem como ficar. Então não vai conseguir ir para uma Etiópia, porque não tem infraestrutura, não tem suporte, não tem uma rede. A Etiópia não faz parte da rede global de investimento. Ela está fora do mapa, a nível geopolítico de investimentos tecnológicos, financeiros, assim como a África praticamente em peso.
está fora do mapa geopolítico. Por isso que a África fica esquecida, porque não tem ali suporte de informações, tecnologias, telecomunicações. Tá bom? Acho que eu costurei bem aqui a aula, certo? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.